O primeiro efeito colateral é que você começa a ser visto como referência. Assim como a nossa aluna. Você viu o que aconteceu com ela? Ela já está se tornando referência. E olha que coisa incrível. Ela era CLT, ela começou o escritório dela agora, tem uma história parecida com a minha, né? E ela está começando a se tornar referência para aquelas pessoas que acompanham ela e para os clientes dela. Então, se tornar referência é um dos primeiros efeitos colaterais quando você começa a atender MEI. E eu já disse para vocês que o MEI é o bebezinho do empreendedorismo. E quando você ajuda esse MEI a aprender a andar, né? Quando você ajuda esse MEI a aprender a correr, quando você ajuda esse MEI, ele vai lá para o simples, ele vai lá para o presumido, ele vai lá para o real, ele está pronto, porque você deixou ele pronto. Você moldou ele de tal forma que hoje ele só te dá lucro. É um cliente que só te dá lucro, porque ele faz tudo certo. Porque lá, quando ele era MEI, você moldou ele. Entendeu? Voltando aqui, então esse é o primeiro efeito colateral. Você começa a ser visto como referência. Qual é o segundo efeito colateral? Previsibilidade financeira. Você viu aqui, gente, você fez as contas. Eu começo a ter uma previsibilidade financeira. Então, se eu consigo hoje 5 clientes a R$ 200, eu tenho quanto por mês? Quanto que é 5 vezes 2, gente? Percebe? Então, eu começo a ter uma recorrência. Eu não preciso sair igual uma louca queimando a ponte do meu emprego, eu não preciso fazer isso. Eu não estou falando para vocês fazerem isso. Eu não preciso sair doida, né? Ali do emprego, do cargo público que eu estou, não preciso. Eu posso ir devagar, eu posso ir com calma. Hoje, se eu conquistar lá 20 clientes a R$ 250, quanto é que eu tenho de recorrência? Então, a previsibilidade financeira, eu sei que se eu quiser comprar uma câmera, igual essa que eu tenho no meu computador, eu sei que se eu quiser comprar um computador, eu posso, porque eu vou parcelar ele sem juros e eu vou ter a previsibilidade financeira para poder pagar, para poder arcar com isso. Eu sei que uma vez por mês eu posso comer comida japonesa, porque eu tenho previsibilidade. Lá vem a contadora, né? Falando de comida. Tudo tem que ter comida, né? Tudo tem que ter comida na live da Fabi, né? Qual é o empreendedor que está pensando em comprar comida, gente? Pela glória de Jesus, só eu mesmo, né? Mas então você tem previsibilidade para comprar comida gostosa, para comprar brusinha. Não, brincadeira, mas é verdade, né? Para poder deixar uma reserva financeira, para você alçar voos maiores. Não é, Mauri? É isso? Então, dentro desse efeito colateral, você se torna referência, você cria previsibilidade financeira, né? E você consegue simplificar a sua operação. Por quê? Porque o custo da operação de atender um MEI, ele é um custo, né, que você só vai pagar nos 5 primeiros clientes. Depois você não paga mais. Tá entendendo? Você tá entendendo? Então, assim, você começa a virar referência, ter previsibilidade financeira, e aí você consegue simplificar a sua operação. E mais do que isso, para mim, o maior efeito colateral, gente, e eu não sei se vocês vão concordar, mas para mim, Fabi Rezende, contadora, o maior efeito colateral é a autoconfiança. Quando eu mando uma proposta e eu fecho um cliente, eu fecho 2, eu fecho 3, e eu fecho 4, e eu fecho 5, a minha autoconfiança vai lá em cima. E eu começo a acreditar que eu sou boa naquilo. E eu começo a acreditar que eu tenho valor. E eu começo a acreditar que eu posso chegar onde eu quiser. E ali eu não preciso explicar mais nada para a família, eu não preciso explicar mais nada para ninguém. Porque os meus resultados começam a falar por mim.
A autoconfiança, ela vai sendo construída à medida que eu me coloco em ação. E é como eu digo para vocês, fortalecer a minha musculatura empresarial, porque aqui nós estamos construindo, não é um contador, não é uma contadora, nós estamos construindo uma empresária contábil, um empresário contábil. E quando a minha autoconfiança, ela vai aumentando de tal modo que eu me sinto segura para dizer para onde quer que eu vá, que eu sou contadora, aí eu começo a ter os resultados que eu tanto queria ter. E esse resultado, ele não é só financeiro, ele é emocional, ele é técnico, ele é de autoconfiança, ele é de autorresponsabilidade, ele é de quebra de crenças. Você vê como pode, né, gente? Efeitos colaterais de começar atendendo bem, né, João? Sim. Isso tudo é incrível. Isso tudo é incrível. É assim, o mar azul, gente, mais azulzinho do mundo.